E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. Hoje, do meu lado, de novo, minha parceira aqui, Cissa Alves. Tudo bom, pessoal? E hoje nosso entrevistado é um cara, todos são especiais, um cara que é um advogado aqui da Baixada Santista, ele que tem um filho do mesmo jeito que eu tenho, com o Teia, que foi indicado aqui por outras pessoas para que participasse do programa. João Carlos Nogueira, seja bem-vindo. Muito obrigado, Felipe, Cissa, é um prazer estar com vocês aqui. Eu me chamo João Carlos Nogueira, como você mencionou, sou advogado, também pai atípico, como dizem, né? Também tenho os meus projetos, meus desafios aí nesse ano e obrigado por estar fazendo parte aqui desse podcast. Bom, obrigada. Posso te chamar de Nogueira? Tanto faz. Então, bora lá. Obrigada, Nogueira, por ter aceitado o nosso convite. Além de pai atípico, como o Felipe falou, advogado, a gente vai conhecer aí um pouco da tua trajetória até aqui e da tua projeção futura. Então, para quem não sabe, eu quero que você se apresente como... com todas as suas projeções futuras, já explicando a tua projeção futura, para a gente começar a saber da onde veio o Nogueira. Eu sempre coloquei no meu Instagram, também na rede social, que a sorte sempre me encontrou trabalhando. E geralmente isso sempre foi um caminho, um roteiro para a minha vida. Meu pai e minha mãe são brasileiros, eu comecei como menor aprendiz aí do Campos, né, em Santos. Tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar no cartório de registro civil, um local onde é uma escola. Foi uma escola para mim. Quando eu cheguei lá, menor de idade ainda, não sabia nem que nascimento era registrado. E aí consegui observar que não só nascimento, casamento, óbito, outros registros e a função do cartório na sociedade. Lá o dono do cartório sempre me apoiou, eu virei escrevente, depois ele até pagou minha faculdade, é lógico que dependeu dos meus esforços, né, pessoais, uma pessoa iluminada. Lá eu também pude observar que ele faz parte dessas instituições que tem um cunho social, que seria o Rotary, a PAI. Acabei usando ele como espelho, né? Uma pessoa para eu me inspirar. E após a faculdade de Direito, comecei a advogar. Advogo já há quase uma década. Tenho um escritório em São Vicente, bem em frente ali o fórum. Então, é um local onde está localizado a OAB, a Câmara, Associação Comercial e outras instituições perto ali também, consegui ter um pouco mais de carinho e atenção a São Vicente. Hoje, já fazendo parte agora dessa presidência do biênio como secretário do Rotary, estamos fazendo esses projetos sociais, apoiando, né? Lógico que o Rotary ele não tem aquela função de estar construindo, mas está empenhando em reforma, ampliações, mais ou menos essa é a diretriz. Tem alguns convênios com a prefeitura também, que é muito importante destacar algumas coisas. Eu tenho um filho atípico, né, que é o Bernardo, fez 5 anos agora. Estou trabalhando na terapia e na fala quanto a ele. E agora, pelo partido, né, pelo PSB, eu fui convidado a um novo desafio. Acho que a vida, a gente tem que encarar que só o impossível nos interessa, né, para não ficar nesse tédio do dia a dia. Eu aceitei o convite de pleitear a vereança, sou pré-candidato a vereador em São Vicente e quero fortalecer a Câmara, que a gente faça a função do legislativo, né? Apoiando e ajudando os projetos voltados à cidade. João, aproveitando que você está aqui, você é filho de pais brasileiros, você nasceu, foi criado aonde? Fala um pouco da tua história pessoal. Assim, você tem irmãos, você tem Isso, meu pai é brasileiro, minha mãe também. Eu nasci e fui criado em Santos. Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou o caçula, né? Dizem que o caçula é mais especial. Fui o raspinha aí do Taxa. É um casal, é meu irmão do meio, um pouco mais velho, e minha irmã. Minha irmã atua na área da enfermagem. Meu pai sempre trabalhou na Codesp, né? No CAIS. Naquela época tinha grande mão de obra e ele acabou adquirindo todo o bem de vida dele, o ganho, tudo na Codesp, antiga Codesp, mais religioso, como sempre foi, sempre deixou a gente bem naquela linha estreita de que o ensino, a educação e o respeito ao próximo que nos leva à evolução. E aí, assim sucessivamente, eu fui desenvolvendo essas questões do trabalho, eu fui casado também, tive a experiência no casamento, onde eu tive
esses filhos que eu comentei, inclusive o Bernardo, né, de 5 anos, e assim eu fui avançando, né? As relações pessoais, mais ou menos, está baseada nisso, e na parte financeira, de ganho, foi baseado também nessa direção do direito. Fatiando o boi aos bifes, porque na sua apresentação a gente tem aí uma leque. um leque de questionamentos. Então, eu tô te conhecendo agora e conheço a tua história, nós conversamos, o pessoal da produção explicou, conversou com a gente, eu fui no teu Instagram, vi que você tem um trabalho muito legal, social, assim, mas antes de chegar em tudo isso, você comentou que você trabalhava como campus. Eu achei muito legal a história, até identifico porque o meu marido também foi assim, na Unimed, e hoje o meu marido ele trabalha como analista de sistemas da Unimed, então eu acho muito legal. Quando... O projeto dá certo. Quando aquele menino dá certo, quando aquele menino acredita, quando aquele menino leva a sério, ele não entende que ele tá ali pra tirar xerox, ele entende que dali pode sair muita coisa. Meu marido viu essa oportunidade, você viu essa oportunidade, isso é muito legal, que tenham mais meninos assim. E aí você trabalhava no cartório de registro civil, você trabalhou por lá 10 anos, de lado de menino do campus, você chegou a escrevente. Você continua com relação hoje com esse dono desse cartório? Sim, é o seu Nelson Hidalgo Moleiro, né? Bacharel em Direito, Sim. Ele já foi vereador também em Palmital, de onde ele veio do interior. Para mim é um espelho, é uma pessoa... É uma inspiração para você? É inspiração. Ele que me orientou até mesmo quanto a essas questões sociais de ajudar o próximo. Ele sempre me falou que a pessoa tem que ajudar para ser ajudado. Realmente isso funciona. Antigamente eu não acreditava nisso, mas essa energia vital acaba nos motivando e também eu acho que alguém lá em cima observa esses atos, porque realmente faz toda a diferença. Ele te ajudou, ele pagou a tua faculdade e... Não, mas ele falou isso fora do ar. Foi fora do ar. Por isso que eu falo da gente ficar falando fora. Ele, muito ruim. Ele faz parte de algumas instituições, né? Assim como também outras, né? Ele é do Rotary, é da maçonaria, ele também é da PAI, ele também é representante da Casa, da Casa da Visão, e sempre teve esse olhar. Naquela época, que eu era do campus, ele me deu uma oportunidade porque ele fazia parte até da direção, da diretoria do campus. Né? Que em Santos é campus, na verdade é o ciclo de amigos do menor patrulheiro. Esse projeto do menor aprendiz é fundamental. Realmente foi uma oportunidade que foi um divisor de águas. Eu tive a oportunidade de não só conhecer a estrutura de um cartório que eu nem sabia o que era, né? Mas também de saber toda essa função do ser humano também com essa versão do lado social. Mas assim, é importante ressaltar que partiu também de você fazer, vislumbrar essa oportunidade, né? Aceitar. De você não foi lá para fazer o que te mandavam fazer, você quis mais. Ali você viu uma oportunidade para querer mais. E aquele menino tinha esses sonhos... Eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu estou, né? E eu acho que a gente sempre não pode falar que eu vivi o meu melhor momento ou ficar se atentando a isso. Até no meu aniversário eu fiz uma publicação que na maturidade a gente acaba, eu com 43 anos, eu observo que a gente não pode viver com a agonia do passado e nem com a angústia do futuro. Sim. Vivendo hoje em pequenos projetos, mas sempre nos desafiando para coisa maior. A gente não pode ficar se apequenando por conta de algumas questões, porque eu acho que o problema maior é da saúde, né? Até quanto à questão do meu filho, é lógico que me aperta o coração quando eu falo, né? Eu fui recentemente numa reunião de pais e os pais estavam falando, nossa, meu filho não cala a boca e tal. E, poxa, como pode, né? Meu filho não fala. Então, assim, é super compreensível e dinâmico o ser humano, porque às vezes a pessoa não observa o do lado, que tem uma dificuldade um pouco maior. Então, sempre a gente procurando agregar tudo isso, a gente acaba... vendo que muitas pessoas dependem da gente, né? Então, não só lá no escritório, mas também em casa, a moça que me ajuda lá, que como eu sou solteiro, tem que ter alguém lá para estar cuidando do meu filho, arrumando a casa. Então, a gente vê que a gente faz parte de uma engrenagem. Muitas pessoas, às vezes, pelo ato pouco, de uma ajuda que a gente faz numa instituição ou mesmo no escritório de advocacia, a gente sabe que isso é uma diferença enorme para algumas pessoas. Isso que é o que me motiva. Acho que o maior motivador é isso, hoje a gente está ajudando. Hoje você atua na área do direito criminal, civil
Isso. Eu me especializei nessas 3 áreas para a gente também, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, como diz o ditado. Eu acho que é verdade. Eu sou especializado na área civil, criminal e família. Essas 3 áreas eu domino com uma clareza muito ampla. Então, quando a pessoa chega lá no escritório, é bem satisfatório, né, a gente representar o direito do nosso semelhante. Eu acho que não tem coisa mais gostosa. E no meu caso, às vezes a pessoa fala, nossa, mas direito tem que ler muito, estudar muito, mas se a pessoa gosta, eu acho que isso acaba sendo um tanto mais fácil. Hoje Mas mesmo eu dessas 3 acordei... não tem uma coisa que fala assim, crime eu gosto mais. Algo que te fascine. a dinâmica maior tem é do sempre criminal. A menina dos olhos. Tem sempre a menina dos olhos. A joia da coroa lá é o criminal, porque geralmente a gente, como defensor, até da época da faculdade, sempre tem aquela dinâmica de achar que o criminal, nossa, é dos filmes que aparecem no Netflix. É lógico que a realidade é outra. Sim. Não funciona bem assim. As delegacias são um estado precário de condições. A gente sabe que o judiciário também tem uma morosidade enorme, tem algumas implicações também que acabam afetando tudo. O desconhecimento da lei é o maior fator que acaba trazendo prejuízo para o ser humano. Mas como representante de uma pessoa, né, de um semelhante, eu acho que a minha felicidade se completa, porque realmente quando você vai fazer um júri ali, que a dinâmica, a vivência, é tudo ali na hora, a gente repete os jurados. É um espetáculo. É um espetáculo, é uma coisa bem... E ainda nessa linha, desculpa, ainda nessa linha da área da advocacia e tal, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, não querendo te colocar numa saia justa com relação à tua classe profissional, com relação aos advogados. Mas assim, Santos, São Vicente, tá, a nossa Baixada Santista, eu acho, é uma região não tão grande pro número de cursos de direito, de faculdades abrindo turmas vespertinas. Então, assim, eu falo, tem muito bacharel, tem muito bacharel, porque assim, a prova da OAB não é tão... Mas Exame assim, é difícil. A oportunidade de formação de advogado, você não acha que tá muito num espaço tão pequeno? Ou eu tô me equivocando? Por incrível que pareça, eu vou te explicar mais ou menos como funciona na prática. As faculdades são bastantes aqui na Baixada Santista. Tanto Cissa, que o número de inscritos da OAB, de todo o estado de São Paulo, o Santos é o que tem o maior número de inscritos. O menor é Ilhabela. Então, assim, realmente as pessoas brincam, balança uma árvore e cai 4 advogados em Santos. Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm aquela aptidão prática para manejar o direito, digamos assim. Muitos advogados não têm aquela expertise ou não têm o costume ou a habilidade de fazer um tribunal do júri, que é crimes contra a vida. É lógico que os números de crime aqui na Baixada Santista, a maioria é o tráfico de drogas, mas tem muita questão referente a roubo, as peças de soltura, que são os famosos habeas corpus, eles são feitos não só na plataforma do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também em outros, né, como o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e a Suprema Corte também. E para poder manejar isso, você tem que ter um conhecimento técnico, são outras plataformas que abrangem o Brasil todo. Então, acredito que falta isso, um pouco mais de especialização, a questão do processo eletrônico. Hoje mesmo eu fiz uma audiência de custódia, o preso estava no 5º DP, o Ministério Público estava na residência dele, o juiz de forma remota e o advogado no escritório. Então, tudo isso, a pessoa tem que ter essa técnica para poder fazer nessa era moderna, que é tudo eletrônico. Mas isso se deu por causa da pandemia. Isso. Na pandemia, acabou sendo forçosa a questão de implantar sistemas, por exemplo. Antigamente, a pessoa anexava vídeos ou áudios por meio de DVD, porque o pendrive poderia passar vírus. Hoje não mais. Tem um link do Google Drive que a pessoa coloca lá na plataforma, numa pasta que é aberta, acessada. As audiências também. Eu, no meu íntimo, acho maravilhoso. Mas para o cliente, geralmente a gente recomenda que tenha um contato pessoal que é um pouco melhor para você ter o depoimento, as testemunhas, né? Você acha que a qualidade da... Não é qualidade... Dinâmica.
das não, audiências. assim, é pelo fato desse negócio de ser remoto. Você Isso, acha isso. que interfere? Mudou um pouco na questão, por exemplo, questão processual, na lei vem dizendo que o réu, no caso, no aspecto criminal, ele tem que ter o direito dele de ir à audiência e comparecer ao juízo. Antigamente, antes da pandemia, eles falavam que isso era para economizar o erário, que seria o dinheiro público. Só que política pública não faz diminuindo ou retirando direitos, né? Uma coisa é o Poder Judiciário, outra coisa é o Estado. Então, assim, né, ficava aquela briga, mas de certa forma, Cissa, é um sistema que dá um pouco mais de segurança, Sim. até mesmo para o sistema prisional. A gente já teve problema na Baixada Santista com tentativa de resgate de preso, muito embora eles não comunicam quando faz esse tipo de locomoção, mas traz um pouco de melhora no sistema, um pouco mais de rapidez, mas o contato pessoal acaba sendo um pouco prejudicado, no reconhecimento, né? A vítima reconhecer. Então, na TV, fica um pouco prejudicado isso. Você, como advogado nessa parte mais criminal, nunca teve medo ou já sofreu algum tipo de represália? Graças a Deus eu nunca tive. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é incrível. Eu nunca tive esse problema porque eu acho que quem tem esse problema é pessoas que acabam falseando a verdade, enganando o cliente, falando que, por exemplo, eu entrei com tal recurso e não fez. E como hoje é tudo digital, hoje é tudo digital, lembrando que assim, o advogado é atividade meio. Então, ele jamais pode prometer resultado, porque até mesmo é contra a lei de ética e tudo mais. Então, acredito que quem cria esses embaraços são pessoas que criam perspectivas ou prometem resultados. Eu não prometo resultado, eu não posso. Mas não me é vedado eu prometer esforço e trabalho. Então, dentro da transparência, acredito que é o caminho. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma implicação nesse aspecto criminal, porque eu sempre fui transparente, sempre falei a verdade, falei sobre as dificuldades e a problemática, né? A gente teve já convidado aqui, que foi o doutor Peluso, que ele é juiz criminal. Juiz criminal da Praia Grande. E ele fala, né? Tem banda de rock e tudo. É ele maravilhoso. Ele é A gente tudo. convidou até pra ele trazer a banda. Eu não consegui. O nome da banda. Porque você vê duas personagens. Esse é o legal do Terapia Aberta. De trazer buscar dentro do doutor, juiz, Peluso, o lado o humano. roqueiro. O roqueiro, trazer ele. E ele fala assim, ele falou com uma paixão do crime, ele falou assim, cara, o crime é uma coisa multifacetada. Qualquer pessoa pode ser um criminoso. Nossa, aí ele falou, ele falou com uma sabedoria incrível. Ele falou, qualquer pessoa pode. Mas você vê como é. Basta estar na sociedade. Mas você vê como é. Ele tratando de decisão, eu acho que o fio do bigode é mais difícil, porque, salvo engano, ele teve até alguns problemas, até do pensamento da vida, na reflexão por conta disso, porque ele tá lá na ponta, né? Ele decide, então ele é o homem da caneta. Então, mas isso não te incomoda? Porque, assim, pelo menos decidir, você vai em direção à lei. Você vai naquilo que a tua convicção diz. Você vai com a lei, que talvez não seja tão fácil como você defender alguém que realmente de fato, você sabe que aquele cara não tá sendo, ele não é verdadeiro, ele já até assumiu para você, e você se colocar defendendo aquele cara não é tão simples assim. É o cara que vai decidir, ele decide boa. O que você acha dessa situação? Dessa situação toda, eu tenho dois parâmetros, por exemplo. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, é destacar que, assim, nunca se tratou de direitos no Brasil, mas sempre quem teve condições financeiras de acessar esses direitos. Isso é, assim, triste a realidade. Por outro aspecto, eu acredito que a dificuldade do juiz pessoal é ele estar aplicando, muitas vezes, algo que extrapola o judicial no campo da pena, por exemplo. A lei é muito branda, então quando as pessoas falam, o advogado procurou umas brechas ali na lei e tal, não existe isso. Praticamente, se você pedir a aplicação da lei, você afrouxa a prisão de quase todos, porque a lei é muito branda. Então, o juiz, ele fica encabeçado de respeitar o direito, mas se ele aplicar o direito, ele solta todo mundo, porque as leis são muito brandas. Por exemplo, a lei, falando rapidamente sobre tudo isso, as penas, elas não são tão duras. Por exemplo, a pena de 0 a 2 anos é prestação de serviço, de 2 a 4, regime aberto, de 4 a 8, semi-aberto, e penas de regime
inicial fechado seria apenas acima de 8. Qual pena tem acima de 8? Só praticamente um homicídio ou homicídio qualificado, porque o tráfico pena base 5. Que a pessoa acaba ficando presa 6, 7 roubo anos. pena base 4. Reincidente, uso de arma, aumenta 1/3, mas não chega a elevar o ponto do regime fechado. Então, a aplicação da lei na prática, se você tem um regime aberto ou um regime semiaberto, você tem um direito de apelar solto. Então, acaba tendo um cenário muito favorável para quem comete crime, mas muito, muito mesmo. Então, algumas pessoas, por não ter esse conhecimento ou não ter disponibilidade de valores para contratar advogados que, na prática, sabem como funciona o xadrez legal, acabam ficando no sistema. Porque, por exemplo, a prisão cautelar, que é a mais famosa, aquela do flagrante, que prende a pessoa, ela é uma prisão com viés preventivo, para baixar a poeira. Então, se o crime, muitas vezes, não tem notícia de ameaça à vítima ou testemunha, residência fixa, advogado constituído pode ser localizado facilmente. Então, tem todos os predicados pessoais e favoráveis para a pessoa responder em liberdade, porque a prisão mesmo é a prisão plena, condenatória. E os processos, eles podem se esticar, né? Primeiro e segundo grau é exaurimento de culpa, o mérito se você é culpado ou não, e os graus superiores de recurso especial é contra a vigência de lei federal, que você vê quanto ao regime de pena, ou algo que fere a Constituição. Então, um processo, ação penal, que chama o processo criminal, você pode esticar ele, alongar ele a 4 anos praticamente. Então, isso acaba ajudando bastante quem comete crime, né? Mas é lógico que eu defendo o direito da pessoa do acusado. Eu não compactuo com crime, não. O concurso público nunca te encheu os olhos? Eu já fiz, né? Não posso me enganar aqui ou falar mentira. Eu já tentei alguns concursos públicos, mas por conta da falta de tempo e a dedicação a outros projetos, acabei ficando de lado. Acho que a pessoa que faz concurso público tem que ser um pouco mais concurseiro, tem que ser mais concentrado no sistema dos concursos, porque são blocos de matérias, né? Você não pode ser bom só numa matéria e outra não, e zerar, então você tem que ter uma expertise em todos os campos, e aí como eu me familiarizei um pouco mais no civil, criminal e família, acabei deixando outras áreas. João, e conhecemos você como advogado, vamos conhecer agora você um pouco como pai e pai de autista. Como foi essa... A gente vai pincelar um pouco de tudo. Como foi essa notícia na tua vida de saber que você era um pai de atípico? Como foi receber essa notícia? Como foi para tua família, tua mulher? Como é que conta isso um pouquinho? Bom, na época eu estava casado e não estava planejando ter filhos. Daí minha esposa, na época, veio a notícia de que estava grávida, ela também não estava planejando, ficou um pouco chorosa. Eu falei, não, a gente já está casado, tem uma estabilidade, então não há qualquer tipo de problema. A gente já tinha um casal, né, um filho meu, um filho dela, então não teria aquela importância como alguns têm de, não, eu quero ter um nosso, tal. Eu não sou desse. Então, quando nasceu, foi uma alegria. Eu achei até que a nossa família um pouco mais se uniu por causa do pequeno. E aí, quando a gente foi fazer uma viagem para Florianópolis, tinha um hotel até que se tornou um hotel pet. E eu vi que meu filho estava falando uau, tal, ele estava se desenvolvendo. E quando ele fez 2 anos de idade, na época tinha acabado de ter o sistema da pandemia, até deu para fazer uma festa de aniversário, ele começou a apresentar alguns comportamentos repetitivos, de estar indo entre a sala e a cozinha, começou a andar na ponta dos pés, então isso me chamou a atenção, né? O foco dele acabou se desviando um pouco. Perdeu um pouco de habilidade. Mas, um pouco de habilidade. Você falou, me chamou a atenção. Na prática foi exatamente isso. Você foi a pessoa que Isso se atentou? Me chamou a atenção e eu fiquei extremamente preocupado e ele não estava mais repetindo o uau, acabou mudando, assim. Um autismo regressivo, né? Deu uma regressão e eu fiquei... E aí vocês procuraram logo? Eu falei com a mãe dele, falei, vamos procurar fazer um laudo, né, um diagnóstico, fizemos, eles levam um certo tempo, né, fazem umas entrevistas na escola, acompanha, faz alguns desenvolvimentos com a criança, e ficou quase que 1 mês ou 2, aquela angústia para fechar um diagnóstico. E foi para você tranquilo? Pra mim, no começo foi difícil, eu fiquei chorando. Eu chorei pra cacete. Eu fiquei ruim, viu? Também. Então, mas assim, agora vamos debate mal. entre vocês. Eu vou fazer a pergunta para os dois e vocês veem a ordem que quer responder. O mal é saber os problemas que o seu filho pode enfrentar com relação à vida social, tal, tudo. Ou o mal é a dificuldade de você lidar com uma situação extremamente atípica. Ele assim... O desconhecido. Ele manda ver que o convidado é ele, depois eu vou falar o que eu acho. Quando eu tive a notícia, realmente eu fiquei mal.
porque a gente se assusta pelo desconhecido, a gente tem medo do desconhecido. Então, como você falou, Cissa, eu fiquei, assim, a gente sabe, eu tenho a consciência que eu tô aqui na vida de passagem. Então, eu me preocupo se o mundo vai compreender meu filho quando eu não estiver mais aqui. A quem ele vai se apoiar. Você já falou. Todo mundo. E aí, quando eu comecei aqui, as terapias, o meu coração sempre aperta, eu choro direto. Dizem que homem não chora que é fraqueza, né? Mas assim, quando eu tô no meu canto, pra ninguém ver, eu vou. Mas não é fraqueza, não. É uma humildade muito melhor. Mas eu vejo tanta criança lá, às vezes, até pior, né, do que ele, assim, às vezes, não pior, mas, e eu falo, nossa, mas assim, a nossa carga não chega, Deus só dá o que a gente consegue suportar, né, então, assim, isso aí é o ponto principal, mas é lógico, sempre confiando, né, nos neuros, no serviço que é feito lá pelos outros profissionais, a gente quer cuidar de tudo, né, quer resolver de tudo, e às vezes a gente vê que tem coisa que a gente não alcança e não pode controlar. E hoje você consegue enxergar as evoluções dele, mesmo que mínimas? Ele tá tendo essa terapia há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. É lógico que tem uma mistura de recreação com o desenvolvimento dele, né? No começo eu estava procurando vários profissionais que fazem até como se fosse uma quiropraxia da articulação. Isso, mas acabei dando um pouco passo atrás e tentando equilibrar essa angústia que o pai e mãe têm, né? O meu sonho é ouvir ele... Sim, ele chamar... a gente entende. Eu vou responder a minha para dar um tempo para ele respirar. Eu acho que ele tem razão. Acho que a dúvida maior é realmente como é que eu vou fazer quando meu filho não estiver aqui, quando eu não estiver aqui. Então, assim, e o desconhecido. Eu também, minha filha não fala muito pouco e não sei se não vai falar ou se vai falar ou se... Mas eu tô aprendendo que todo dia tudo bem. Todo dia é isso que eu tenho levado. Veio a Bruna Malavase aqui, que hoje ela... A menina brilha os olhos. Então, assim, não sei se vai ser, se não vai ser, mas é que o que todo dia é uma coisa que E a mãe dela vive, a mãe da Bruna Malavase, por exemplo, ela vive as duas realidades extremamente diferentes. O nível 3 e o nível 1. São gêmeos. Os dois têm. Ele é não verbal. A carga é bem maior, né? Eu vejo assim... O menino é não verbal. Ela é extremamente articulada. E é isso que você falou. A gente às vezes não olha pro lado porque a gente tá vendo o lado bom. Mas se a gente olhar do lado, tem um lado bom, tem do lado alguém pior que nós. Tem então, crianças assim... lá que tem crise e tudo assim, eu vejo, o meu já me esgota, né? No final de semana que eu tô com ele, eu volto quebrado. Eu deixo ele me esgota, mas... Tenho que só cuidar dele, assim, integralmente, assim, no final de semana que ele fica lá em casa. E é difícil, Deus, às vezes você vai no shopping e você fala, puta, todo mundo passando, parece que, não, como é que pode deixar uma criança assim? Às vezes mas eu acho que hoje em dia tá muito... Mas assim, outro dia mesmo, eu fui pra um lugar e tal, e tinha uma criança muito agitada, criança extremamente fazendo todo tipo de birra, não sei o que. Na hora, a Duda, minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, e virou pra mim e falou assim, nossa, mãe, tu já tinha... Eu falei, então, a gente não pode mais julgar. Eu falei, essa criança tem algum problema, Duda. Eu falei, não, desculpa, mãe, tal. Batata, na hora de ir embora, a mãe pegou o colar, colocou na criança, falei, tá vendo, filha? A gente não pode mais julgar. Tá bastante. Como o autista, ele não tem aquela fisionomia referencial, como tem na síndrome de Down e tudo mais, é complicado às vezes, né? Eu tava numa sorveteria lá em Praia Grande e ele simplesmente saiu da mesa e foi lá num rapaz mexer no cavanhaque e... Mas assim, assusta, eu entendo assim que pode passar. Eu não sei se a palavra é constrangimento, me perdoe se não for. Não é constrangimento, mas, por exemplo, essa moça, a criança era pequena, ela estava desesperada, assim, de não sei o que fazer. Mas passa. Aí eu falei pra ela, você quer que a gente vai pra lá? Porque a gente tava numa mesa muito próxima. Ela falou, não, imagina. Eu falei, não tem problema nenhum. A gente pode, se preferir... A Antonella pega os negócios e faz assim, ó. Taca tudo pra cima. E sai rindo, e daqui a pouco ela pega... E ela não tá nem aí. Ela pega o negócio, taca pra cima e fala, porra. E assim, na frente de todo mundo... Mas assim, Eu acho que agora estão tendo mais diagnóstico.
porque acho que autista sempre teve. É lógico que hoje em dia se fala muito em tratamento, é até bom para as pessoas que tentam aí ou querem ter filhos prestar atenção em Então, algum mas tipo aproveitando de esse situações, gancho, porque eu acho que é importante, né? aproveitando Algumas esse gancho, injeções, algum tipo de... você não sente como pai, por exemplo, ele, neurocirurgião, a clínica dele agora, ele foi para um novo espaço, com esse espaço que antes não tinha. Aí eu penso, talvez ele precisou passar na pele a escassez, a carência de Pra ver profissionais essa realidade. adeptos É verdade. a essa realidade, o aumento dessa realidade, porque hoje em dia Quando o você aumento... fala, quando eu falo com a equipe médica, ou quando eles fazem aquela devolutiva, que eles Sim. chamam tecnicamente, eu não procuro ser tão direto assim, porque eu já me questionei, já tive alguns aborrecimentos nesse sentido, porque como é tudo muito novo e cada autista reage de um jeito, é super difícil até pro neuro te dizer claramente, assim, objetivamente, se o seu filho vai falar, se ele não vai falar. Ele pode ter fases, ele pode ter Sim. situações, né? Meu filho, por exemplo, quando ele dorme muito bem, assim, ele acorda tão disposto, mas tem alguns traços que a gente vê que do autista realmente, assim, aflora a questão do carinho, eles são bem amorosos, então tem um lado bom também que a gente vê e sempre tem que ser positivista no avanço É uma situação disso. atípica que eu acho que, assim, o mundo, eu espero que Vai se se prepare cada adaptar. vez mais. E que vocês não precisam ter que se preocupar com um futuro... Incerto, não tá no nosso alcance. Mas, aproveitando esse gancho, e estando ao seu alcance ou não estando ao seu alcance, vamos falar também da parte de todo o trabalho Político. social que você faz, mas eu quero falar exatamente isso como política, assim, como isso apareceu na tua vida. Bom, Porque, desculpa, eu posso não entender, mas você sendo vereador, você vai deixar de advogar. Não, então, o vereador, ele só não pode advogar contra a fazenda pública, que seria o município. Qualquer outra área, ele pode advogar. Eu não sabia. O único impedimento seria, de acordo com a legislação, advogar contra a prefeitura. Você pretende continuar? Isso. Agora, fora isso, eu pretendo continuar, porque eu acredito que a política não pode ser dada como uma profissão. Infelizmente, em São Vicente, eu falo São Vicente porque eu vivo em São Vicente, atuo em São Vicente, e eu vejo que algumas pessoas, muitas vezes, são políticos de carreira. A pessoa ali vive daquilo, e eu acho errado. Tem algum político em São Vicente que você fala, pô, esse cara eu admiro? Bom, tem vários políticos em São Vicente, o governo está fazendo um excelente trabalho. No meu partido PSB, eu não posso só puxar a sardinha para minha brasa sem destacar. Seja coerente com o seu pensamento. Tem o doutor Palmieri, que ele, além de ser médico veterinário, é uma pessoa que sabe da política pública, sabe da coisa pública. O pai dele é médico, já foi político também. Eu acredito que a gente precisa de pessoas assim. É lógico que a postura que se espera é que a pessoa tenha a responsabilidade com a questão pública. Mas, infelizmente, eu vejo pessoas que não têm... aqui, o Gustavo. Que não tem essa diretriz, não tem essa dinâmica. Então, infelizmente, carece disso. Então, muitas vezes, assim, o vereador ele não sabe que ele precisa apresentar projetos para buscar emenda. São Vicente tem muita questão de inadimplência por conta do IPTU. Também o município não... quem está ali manejando a coisa pública acaba não estimulando que a pessoa acabe arcando com o imposto, porque a pessoa quer a contrapartida, né? Se você abre a porta lá em São Vicente, então a rua está alagada, não tem poda de árvore, o recolhimento de lixo não é como o dinâmico de Santos. Isso tudo interfere. Muitas vezes a pessoa fala que Santos é um pouco mais fácil, Praia Grande também. Santos tem a verba que vem do Porto, então tem uma arrecadação muito maior do que São Vicente, mas São Vicente não pode ficar aquele patinho feio, ele tem que desenvolver os desafios que se espera. Santos e Praia Grande, a Praia Grande está vindo de uma maneira foguete, né? É um foguete que está vindo. Santos. É Santos e vai ser sempre Santos, mas eu acho que no final das contas, um dia, Praia Grande é surpreendente mesmo. Eu sei porque eu tenho negócio na Praia Grande e todos os negócios de Praia Grande que estão abrindo, eu falo assim, para todas as pessoas. Se é empreendedor, vai para Praia Grande. Eu abri uma unidade na Praia Grande e eu falo, a Praia Grande é o negócio. ela vai engolir Santos, eu falo.
O que São falta Vicente em São não pode- Vicente? São Vicente não pode ficar parado. Eu acredito que o segredo aí, o jump the cat aí, seria investir mais na regularização fundiária. Por exemplo, abrir a abrangência da área continental. Por exemplo, São Vicente é dividido em duas. Tem a área insular, que é mais conhecida, e tem a área continental. A área continental está chegando quase a 4 vezes o tamanho da área insular ali, que é a principal. Então, essas políticas públicas que acabam regularizando as vias e tudo mais, faz com que, o Felipe, entre assim, serviços como o da Sabesp, CPFL, então assim, eles não avançam enquanto não tem nenhum projeto de organização urbana ali. Então, eu acredito que o ponto principal é esse. Não vai só estimular a arrecadação de imposto, que acaba ajudando o município a se desenvolver, mas também dando dignidade para as pessoas ali que moram na área continental, que é um pouco mais, eles dizem que é área de posse, né? A pessoa não tem uma certa propriedade regularizada. Então, acredito que o pulo do gato esteja aí, fazer uma estrutura que possa haver essas pessoas e acabar regularizando tudo aquilo, como fez Praia Grande aí, muitas vezes naquela área lá do morro. E eleito, esse seria teu nicho? Eu tenho várias diretrizes, acredito que alguns projetos sociais, a questão da saúde é muito precária lá em São Vicente, você como médico sabe a importância disso, tem alguns bairros como o da Vila Margarida, que estão há quase 4 anos sem um ginecologista, alguns outros postos também do Japuí estão sem ginecologista, a gente sabe que isso é extremamente importante para a população. Então Precário, não é só destacar a fita ali e inaugurar novas obras, a gente tem que ver o lado pessoal, prestação de serviço, como nas segurança escolas, pública, creches, segurança também. pública. Então, assim, a gente tem que dar mais valor ao ser humano como a pessoa ali que presta o serviço, ali, o servidor público, as pessoas que podem ajudar como do lado pessoal, né? Não adianta ficar inaugurando obra ou fazendo ali a divulgação de algumas obras, o asfaltamento da via pública é importante, mas a gente tem que dar acesso às pessoas, acesso à saúde, a questão da limpeza também, do sistema como tem de Santos, que é um pouco mais dinâmico, pontos de circulação, como por exemplo o Ilha Puxá, que o ônibus possa dar acesso ali também para as pessoas, para explorar isso, né? Então não adianta só fazer um lado e esquecer aí do pessoal. João, pelo menos, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que um dos, se não o político mais conhecido que foi de São Vicente, talvez que tenha feito mais coisa, pelo menos que o nome foi, é o Márcio França, na história, que eu acho que chegou a ministro e tudo mais. O que você acha da representatividade da família França para São Vicente? Eu fui convidado e também tive o prazer da opção de escolher o PSB. O PSB sempre foi protagonista em São Vicente, vem da família França, mas França ganhou o Brasil através de São Vicente. Ele foi prefeito, ele depois veio a vice-governador, ele hoje é a pasta do ministro do empreendedorismo. Isso, junto com o Geraldo Alckmin, também grande parceiro, que hoje é vice-presidente da República e é do meu partido, do PSB. Tem uma representatividade enorme. Tem a Tabata Amaral, que é candidata a prefeita em São Paulo, ela é deputada federal, uma das mais votadas. O Caio França, Caio França é filho do Márcio França, foi o vereador mais jovem aí do estado de São Paulo a se eleger, estourado de votos também, como deputado já está no 3º mandato, exercendo uma dinâmica enorme também. Ele é advogado, assim como eu, então acredito que o direito também ele abre essa possibilidade da gente ver a oportunidade e não deixar passar, né? Que nem a Câmara de São Vicente acabou até tendo uma verba que foi devolvida porque não foi utilizada. Então, acho que o caminho é esse. Mas o França, assim, abriu toda essa possibilidade e é o representante do PSB hoje. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte aí do PSB. Acredito que é um partido bem forte aí, protagonista na cidade de São Vicente. E na cidade de São Vicente, hoje o prefeito é o Caio Amado. Como você acha que vai ser o cenário? A gente sempre nunca quer entrar a gente não toma partido de nada, a gente aqui a gente é neutro. É neutro, a gente vai chamar você, como vai chamar fulano, Beltrano, o Caio, já falei com o Caio, quem quiser. Então, assim, como você acha que vai ser a corrida para Prefeitura de São Vicente? Quem que você acha que vão ser os maiores nomes? Os grandes nomes.
A convenção ela vai a partir do dia 20 até o dia 5 de agosto, que é onde vai fechar o ciclo que o prefeito tem que se posicionar. O PSB, ele faz parte do governo, tem algumas secretarias, assim como a União Brasil, que tem algumas outras secretarias. Da Baixada Santista, o representante da União Brasil seria a deputada Solange, que agora ela está no primeiro ano do primeiro mandato. Do PSB, por outro lado, é o Caio França, sempre parceiro do governo também, já está no terceiro mandato, e ele tem as secretarias também, e acredita-se que vai ficar entre a vice-prefeitura, porque o PSB não vai lançar candidato à prefeitura, né? Nas nossas reuniões semanais, o partido já se posicionou que vai apoiar a situação. Então, o PSB apoia o Caio Amado a reeleição, já vislumbrando em 2028 trazer um candidato forte do PSB para dar continuidade ao trabalho. Mas isso está sendo uma conversa, eles estão traçando quanto a isso. Tem alguns que já estão se antecipando, falando que o prefeito já fechou com um partido ou outro, mas eu acredito que deve-se ter uma cautela e ver realmente quem está mais compromissado, quem traz mais essa organização com o partido para ter uma projeção. O PSB, como eu te falei agora há pouco, ele está ligado em toda a linha do governo, até lá a presidência. Então, acredito que seja um pouco mais coerente o prefeito, com todo respeito a outros partidos, ele está coligado ao PSB. Então, acredito que a vice-prefeitura, ela deveria ser direcionada ao PSB, respeitando todos os partidos, sobre tudo que já foi feito ligado à situação do prefeito atual. João, questionando assim, te provocando... convite a gente recebe para tudo. Eu recebo o convite para um amigo nosso chamou a gente para sair daqui e ir na casa dele. Você falou que recebeu o convite e tal. Você projetava isso? Era um plano? O que te brilha os olhos, o que não brilha? É uma projeção futura começar como vereador? Você pretende estender isso? Você vai ver o que vai dar? Conta pra gente essa vontade de entrar num assunto que é tão polemizado no Brasil, que é tão difícil no Brasil, que eu entendo e, assim, eu falo, quando a gente fala que é neutro, não é que a gente foge da raia, de maneira nenhuma. É porque a gente acha que todas as divergências têm que ser respeitadas como opiniões diferentes, assim. Eu tenho que te respeitar como ser humano e respeitar a tua opinião. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. E a gente tenta tirar todos os políticos do prumo um pouco, porque eles sempre respondem sempre de uma maneira sempre muito polida. E assim, meu negócio aqui não é te provocar para fazer uma polêmica ou viralizar nada do gênero. Eu quero entender o que brilha os olhos, assim. Eu costumo dizer que a política sempre fez parte da minha vida. Acredito que na maioria o ser humano, ele é político. Ele sempre entra nesse caminho. E o cenário que eu vejo em São Vicente carece de pessoas que têm esse preparo, que entendam da coisa pública. Muitas vezes eu vou nas sessões da Câmara, que infelizmente é toda quinta-feira no horário comercial. Isso impossibilita. E você sempre gostou, então? Não é uma coisa que... Isso. E aí eu vejo algumas pessoas como vereadores deixando a oportunidade passar, porque muitas vezes a última semana que eu fui teve a ordem do dia que era um abaixo-assinado e o incremento de uma data comemorativa no calendário municipal. Então, eu acho que falta muita coerência e atendimento com possibilidades que podem ser feitas dentro de São Vicente, né? São Vicente tem muitos problemas pontuais ali e acredito que os vereadores não estão dispostos a estar atendendo esse lado. E como advogado, acredito que eu sei operar o direito um pouco melhor, então acredito que eu vou ter essa possibilidade de melhorar o que a Câmara tem. Hoje em dia a gente vê muito vereador lacrador, né? Ele vai no serviço público ali, grava o que o médico corte, tá dormindo e... grava um corte e aí, mas não é isso. E vai embora. Vai então embora, não é bem assim. Tá dormindo, não é bem assim. E eu achei bacana a pergunta, Cissa, porque a gente tem que entrar em assuntos difíceis também. A gente não pode só ficar caprichando. É difícil a gente sair da zona de conforto. Por que a gente vai fazer essa escolha, entendeu? E na verdade não é capricho, não. E outra coisa, como eu mencionei no começo do podcast, a minha profissão é como advogado. Eu ganho a vida, é o meu ganha-pão. Então, assim, eu quero estar ajudando, não quero... E a minha pergunta é te provocar justamente para que as pessoas entendam que quando você entra nisso, é você sair total da tua zona de conforto. Você hoje tem uma zona de estabilidade que você não precisa. Não precisaria. A gente vê que muitas vezes a pessoa pública acaba, digamos assim, no dito popular, queimando a cara. Você dá a sua você tá imagem, dando a sua cara a tapa. Isso. E até que as pessoas confundem, por exemplo, a pessoa veio falar comigo,
amigo, poxa, você é pré-candidato, eu quero uma cesta básica. E aí você tem que conscientizar a pessoa a estar no caminho certo. Eu falei, olha, eu não posso te dar uma cesta básica porque isso vai ser paliativo. Acredito que pelo conhecimento que eu tenho, você tem que procurar o serviço social que você vai fazer um cadastro, meu amigo. E aí você vai poder receber todo mês e não só a minha, porque tem muito problema desse, Felipe, lá em São Vicente. Muitas vezes o vereador, ele barganha os serviços públicos. Eu sou o vereador que arrumo lá uma vaga no hospital. Eu sou o vereador que arrumou lá a sua rua. Isso eu acho inadmissível, porque o vereador ele tem que ser do coletivo, né? Ele não pode ficar barganhando vaga no hospital e tudo. Isso é terrível. Então, São Vicente tem muito desse problema, né? Quanto à questão de comprar voto ou fazer política desse caminho, a legislação política está muito diferente de algumas outras. Eles sempre estão aprimorando, né? Tanto é que a campanha nesse ano é só 45 dias, então tem várias limitações, o orçamento também para um candidato, então tudo isso melhora. Aquela referência que tinha quanto às escolas e o pessoal de local de votação acaba fazendo com que a pessoa não tenha o controle se de repente ela quiser comprar o voto. Eu acredito também que a pessoa que vende o voto depois não pode exigir nada do vereador, porque ela vendeu o voto ali, né? Mas então, às vezes é uma pessoa tão... desinstruída? Porque eu acho que realmente, no final das contas, Não, e é uma pessoa que não entende nada o que precisa, do que a situação precisa. Ela não tá alienada. Tá alienada. Ela acredita que ligando pro vereador vai tampar um buraco, lavar o serviço. É o famoso tapar o sol com a peneira. Eu não vejo o vereador lá, especialmente em São Vicente, legislando. Eu vejo muito polititoker, né? Como diz o UOL Notícias lá. É o político do TikTok, que hoje em dia grava um vídeo dos 2 primeiros segundos para chocar e lacrar, e depois é o que se tem em São Vicente. São Vicente tem 2 realidades. Tem aquela da internet, da rede social, com entregas de obras, e tem aquela outra parte de São Vicente que só quem vive lá no dia a dia sabe as dificuldades. E tem São Vicente é uma cidade que tem o potencial né, cara? Não é uma coisa que... A gente não tá falando... Porra, cara, é a primeira cidade é a primeira cidade do Brasil. São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Então, ficou naquela coisa, Porto Seguro, São Vicente, mas acho que é uma vila e acho que é a primeira cidade, Isso. Só que tem que tomar cuidado, por exemplo, Japuí já tem um pedaço ali de Praia Grande, do shopping pro macro ali, que eles estão quase tomando conta. Então, o Japuí também tem que ter um olhar diferente de São Vicente. Tinha aquela Avenida Tupiniquins, tem até aquela aldeia que é indígena, uma preservação ambiental muito importante. Então, São Vicente, ela é muito bonita. Até aquele cantor Gustavo Lima acabou gravando recentemente ali na Ponte Pênsil. É algo que às vezes a gente não nota, mas no Brasil, difícil ter um tipo de uma ponte com aquele cenário, a geografia. Mas foi a primeira, não foi? Tem um Porto Naus, né, que também está sendo... pelo meio de projeto e emenda parlamentar para estar sendo revitalizado, assim como fizeram agora recentemente lá no Parque Valongo, né? Então, São Vicente tem um potencial enorme. E tem essa dificuldade de arrecadação, como eu te falei, mas é preciso a pessoa pensar um pouco fora da bolha, né? Acreditar que, assim, tem que conscientizar a sociedade, a população vicentina ali da importância do imposto e também, por outro lado, dar o exemplo, né? Trazer ali a contrapartida, porque muito se espera do potencial da cidade. Você, como pai de autista, você acha que a cidade está preparada para não depender da saúde suplementar, ou seja, de não ter plano de saúde? O SUS está preparado para atender o autista e o pai do autista em São Vicente? Infelizmente não, tem muita reclamação, inclusive a APAI faz um serviço, lógico, com os convênios municipais, mas o município deixa muito a desejar por não ter um centro especializado quanto a isso. E nós, como pais atípicos, sabemos que as terapias, quando fazem toda a diferença, e mas as escolas? Quando chega a 12 anos, o pré-adolescente ali, ele acaba as terapias, né? Então, é fundamental que se faça uma programação quanto a isso, né? Então, a cidade de São Vicente é a que deixa a desejar quanto a isso também, acompanhamento escolar. Mas acho que não é só São Vicente, não, né? Santos, hoje, eu acho que tá melhor do que São Vicente. Tem o Ambesp, tem algumas coisas mas assim, até na suplementar hoje em dia não tá fácil. Sim. Até na suplementar, você tem plano de saúde e tudo, mas não tá fácil. E, gente, só eu cortando a vibe um pouco, porque a gente tentou explorar o máximo do doutor João Nogueira. Só que agora eu quero saber também o que o João
faz, assim? Qual que é o teu lazer? Quando você sai desse mundo das tuas ações sociais, da tua pré-candidatura, do teu escritório... De não é pai, o que tu faz? Eu vi que você, assim, fui pro seu Instagram. Coisas, assim, a comentar. Você tem treinos. uma relação legal com a rede social. De estar passando informação. Vi até um negócio do Pix que eu até mandei pra minha mãe. Falei, olha aqui, mãe. Porque minha mãe é perita em golpe do Pix. Minha mãe ele já sabe. Liga pra dona Sandra hoje, já ligou? Liga pra Sandra Ela cai todas. Todos. Ela é bem generosa. Nossa. Bom, quanto a isso, do lado pessoal, eu já tenho 43 anos hoje, então eu acredito que o exercício físico, ele não é só bom... Eu já não, ainda, cara. Eu ainda. Eu me sinto ainda velho. tenho 43. Eu tenho 44, pra muito... Eu me sinto já bem maduro, bem experimentado quanto às coisas que eu já tive na vida, né? Já fui casado por 2 vezes, então acredito que, assim, que o lado pessoal eu gosto muito da atividade. Acabei tendo como hábito a partir de dezembro, então eu tô aí 7 meses mais ou menos. Acho que isso é muito bom não só pro corpo, mas pela mente, assim, a disposição, a parte cognitiva é muito bacana. Eu gosto um pouco mais de gastronomia, não tenho muita paciência de estar em lugares que a gente tem que ficar em pé, pulando, música de som muito alto. Apesar que no último final de semana eu fui no aniversário em Santos, num restaurante que acabou tendo um som lá com o DJ, e a gente se diverte. Mas acredito que é isso. Acho que é bom a gente deixar as pessoas que estão conosco à vontade. Acho que o que tem que ser para agregar, a gente acaba apoiando. Mas você faz questão do teu lazer? Ele tá como eu faço. Obrigação. Quando eu estava casado, os finais de semana, às vezes eu acabava me preocupando só no lado profissional. Depois que houve o divórcio aí já há 1 ano, eu acabei percebendo que a gente tem que dar uma desligada um pouco e fazer o lado pessoal também. A gente tem que se cuidar, né? Tem o meu filho também que tem 15 anos, acredito que é bom participar com ele até nas atividades. Eu acho que é importante, assim, né? É muito importante. A mãe dele mora no exterior, então ele vive comigo. Ele mora com você? É só eu e ele, então assim, no dia a dia eu procuro perguntar. A gente faz aquele papel de pai, né? Quando chega em casa, e aí, como é que tá as coisas? Foi pra academia? Como é que foi a escola? Tá tudo bem? Porque hoje em dia, como você falou, ninguém sai mais da rede social. Ninguém vai no banheiro sem o celular. Então, realmente, a gente tem que ter mais esse contato. Essa rede social, às vezes, acaba até prejudicando as comunicações. Às vezes, você conhece uma moça e deixa para falar com ela na rede social, quando chega em casa, né? Em vez de ter aquele contato, aquela velha paquera, como diz assim. Eu acho que é importante a gente não perder isso, né? Minha irmã tinha comentado comigo no sábado sobre um convite de casamento. Agora todo mundo faz internet. Eu falei, não. Eu acho que é extremamente importante a gente imprimir o convite, ter aquela tradição de ir até a pessoa se sente prestigiada com o convite, a formalidade. A internet está afastando tudo isso. É um perigo, mas... E teu filho se preocupa com a repercussão que pode dar vocês nesse mundo político? Conversa com ele sobre isso? Ele fala que, muito embora seja um desafio grande, ele me apoia. Legal. Me apoia. Ele acha bacana, ele fala que vai dar certo, né? Que a gente só se atrai pelo que é quase que impossível. Então, isso aí que nos motiva. E eu acho importante, assim, o apoio da família. O pessoal me apoia, acha bacana. É lógico que no começo você começa a gravar uns vídeos, que nem aqui no podcast, vai num e outro. Dando uma travada. Você começa a travar, você fica numa formalidade, depois você acaba se soltando. A gente se preocupa muito no que a outra pessoa vê de nós, né? E um defeito que tem do ser humano também, que é importante hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu compreendo que a gente não pode se comparar aos outros. Sim. Isso é um vício que, se você não equilibrar mentalmente, você acaba... A gente acaba achando que a grama do vizinho mais verde. A comparação, eu acho que é o pior dos venenos. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua medida. Várias pessoas que entraram na política ou acabaram virando grandes empresários, tem uns mais novos, outros mais velhos, né? Há exemplo do senhor lá do KFC, que depois de tantos anos acabou vislumbrando, né? Sim. Daí a gente pensa, poxa, será que os prefeitos ou os vereadores sempre foram preparados ou desde novos para isso? Não. Então, todo mundo tem essa oportunidade. Até mesmo quanto a estudo. Você vê que... Mas acho que na tua bagagem tem bastante preparo. Já de todas as formas. Assim, emocional. Exato. Já tem um preparo, assim... É um patrulheiro que trabalhou no escritório, no cartório de registro, que
começou a trabalhar com ação social, que Foi advogado. é advogado, que trabalha em todos os âmbitos. É que a modernidade do cotidiano acaba tendo uma abertura de muitas possibilidades. Então, acredito que se o ser humano ele não traçar um roteiro, acaba ficando muito complicado, até mesmo para relações pessoais, como a gente estava falando na questão amorosa, do coração. Como se tem, hoje em dia, até ficou um pouco fútil as possibilidades que você tem, porque na rede social você consegue falar com pessoa do mundo inteiro. Então, as pessoas acabam se afastando por conta disso. Acredito que antigamente, até mesmo fazendo um comparativo do cartório que eu trabalhei, os livros, aqueles livros manuscritos, eles só tinham um carimbo de óbito. Então, as pessoas só acabavam a união com o falecimento. E, atualmente, não. Os livros são de 200 páginas, aquele aspiral. Antes de fechar o parafuso ali das folhas, já tem averbações de divórcio. Depois de 2002, o divórcio passou a ser direto. Então, assim, não precisa mais que nem antes da separação. O juiz, hoje em dia, ele dá o divórcio na liminar, porque não precisa, a outra parte é impossível apelar, né? Não tem como você chegar em juiz e, protesto, eu amo ela, eu quero ficar, eu vou recorrer e vou apelar. Não pode. Então, assim, realmente, essas relações pessoais... Mas acho importante o lance do cartório, por mais que tenha sido autorizado o divórcio, precisa do advogado. Precisa do advogado. Não, o cartório não faz direto. Isso eu acho importante, porque senão, eu acho que quem fez a faculdade 5 anos, bem ia falar, né, gente, não faz sentido. Eu vi que agora tem até uma convidada nossa que fez acho que o primeiro divórcio pós-morte, a doutora Mariela Rivou, e ela fez o divórcio pós-morte. Foi a juíza da Vara de Santos. Da Vara de Santos. Vara da Família de Santos. Bem falada. João, estouramos nosso tempo, queria agradecer a tua presença aqui, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito na sociedade da Baixada Santista. Mostrar minha solidariedade como pai de autista. Acredito que você passe dias bons e dias ruins, mas os dias bons serão bem maiores. Espero que você tenha sorte, que você trabalhe, que você faça aí da tua candidatura e que, se eleito, um bom papel na sociedade. E um beijo na tua família, no teu filho pequeno, que você se sinta confortado aí com isso. Agradeço, Felipe, pelo convite. Você é uma pessoa muito gentil. Acabei me simpatizando com você logo de plano. Acredito que é bom a gente sempre motivar e acreditar nos projetos dos nossos semelhantes. E esse que é o ponto principal, né? As pessoas, às vezes, acabam, como a Cissa está falando, né? A grama do vizinho é mais verde, às vezes incomoda um pouco. A gente sabe que cada um tem os seus problemas pessoais, mas é sempre bom estar articulando um bate-papo amistoso, gostoso, como foi esse do podcast. Eu fiquei muito à vontade. Que bom. Falo essa é a nossa ideia. Eu agradeço muito a tua presença. Se você tiver mais a acrescentar, faço votos que você coloque toda a sua... Que você, sendo eleito, coloque toda essa tua bagagem, assim. Fiquei muito feliz de ver que você é um menino patrulheiro, porque é o que eu falo. São meninos, assim, que enxergam a oportunidade. E parabéns. Obrigada por ter aceito, por ter exposto um pouco da tua vida. E que faço votos de muito sucesso aí na tua carreira, nos teus projetos. Muito obrigado, Cissa, pelos parabéns. E também a simpatia rolou aqui. Eu acredito que a gente tem tudo para vencer esses desafios aí nossos. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Obrigado. É isso aí.